É muito importante você entender que cada perfil do preso, como a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre a dinâmica do comportamento desse cara que está cumprindo pena, hoje nós vamos falar especificamente sobre as classificações dos crimes. Um vídeo muito interessante para que você tenha uma dimensão um pouco mais detalhada do universo prisional. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube, falando sobre o sistema prisional. Hoje eu quero conversar com você a respeito de como o sistema prisional tem uma diversidade de crimes. E entender essas classificações do crime nos dá, assim, um norte a respeito até mesmo da crítica que muitas pessoas têm do ex-presidiário, do cara que tá lá cumprindo pena. Então vamos direto ao ponto, vamos entender aqui que basicamente a cadeia ela é muito recheada praticamente sobre 4 crimes. O primeiro crime é o furto. E o furto aqui, a gente tem que entender que essa classificação de furto existem várias espécies, vários tipos. Vou dar alguns exemplos. Existe o furto, por exemplo, o cara furta ali um celular, né? Acontece muito em São Paulo, na Paulista. Tem aquele cara que furta o carro, então você deixa o carro estacionado, o cara vai lá e furta. Tem aquele cara que é furto de residência, né? Ele entra dentro de uma residência, vai furtar. Existem várias classificações dentro do furto, né? E existe também aquele furto que é um furto mais qualificado. Lógico que também tem furto qualificado nas residências, mas o furto mais qualificado é aquele caixa eletrônico, crimes que ganhou muita repercussão há um tempo atrás no Brasil. Então quando a gente fala da classificação, principalmente do crime 155 do Código Penal, furto, a gente percebe que não dá pra falar, o cara que furtou o celular, todo mundo tá na cadeia, furtou o celular, ou todo mundo tá na cadeia, roubou a moto de um trabalhador, ou roubou o carro de um trabalhador. Não dá pra você fazer essa afirmação, justamente porque, olha como eu tô deixando pra você bem claro, a questão da classificação. E isso pode ser aplicado também pro crime do assalto. Assalto por meio mais violento, ou seja, ele acaba usando a violência para tomar a coisa da pessoa com arma, com faca. Então, o assalto também tem ali algumas espécies que deixa mais grave a pena, coloca os agravantes. Existe um perfil de assaltante dentro do sistema prisional que ele é realmente mais agressivo, que ele causa um trauma na vida da vítima. Não tem como negar isso. Não tem como negar que existem situações dentro do crime do assalto, principalmente, que deixa, às vezes, uma pessoa com sequelas pro resto da vida. Eu tenho até uma tese, defendo essa tese quando eu tenho a oportunidade de conversar, até mesmo debater, que entendo que o tráfico de drogas ele é menos nocivo no sentido de causar traumas na vítima do que o assalto. Porque o assalto, de uma certa forma, você acaba sendo um pouco mais violento, não, um pouco mais não, muito mais violento do que o tráfico de drogas, né? Porque o tráfico de drogas, se você for pensar numa analogia, o problema é que as pessoas vão escalando o problema. Só para você entender a minha linha de pensamento. O tráfico de drogas basicamente é um comércio de um produto ilícito que causa dependência química ou dependência psíquica na pessoa. Só que a vítima, entre aspas, ou o usuário, ele pega as suas próprias pernas e caminha até uma biqueira, até um traficante, para poder consumir aquela droga. E um dos argumentos que as pessoas acabam utilizando é que falam assim, mas por conta do tráfico de drogas existe uma cadeia de outros crimes que acabam acontecendo. Eu não consigo concordar com essa linha de pensamento, porque para ser coerente com essa linha de pensamento, eu teria que usar essa mesma analogia para os demais crimes. Então o crime de corrupção também cria-se várias outras camadas que causam homicídio, pessoas perdem vida, pessoas passam fome, então também haveria uma estruturação. Só que a tipificação, a forma que as pessoas falam dos crimes de colarinho branco, desses crimes que o rico... Porque assim, ó, perceba bem uma diferença aqui. Se um pobre, ele rouba, ele é criminoso, ele é um ladrão, ele é vagabundo e tem que queimar na cadeia, morrer na cadeia e que tem que ter mais massacres do Carandiru pra ele morrer na cadeia. Uma parte da nossa sociedade pensa assim. Se for, de repente, uma pessoa rica, famosa, um político, aí é uma cleptomania. O cara tem cleptomania. Ele teve ali um desvio de comportamento, então melhor colocar ele numa clínica de reabilitação, cuidar da saúde psicológica dele, porque foi ali um momento que ele teve ali um desvio de comportamento e ele não é assim, no final ele é uma pessoa boa, ele tem cleptomania.
perceba que há uma distinção, há uma diferença no tratamento daqueles que cometem certos crimes e aqueles que estão em outros posicionamentos sociais e são tratados de forma diferente. Então, se a gente pudesse estruturar a questão do crime e essa classificação do crime, é muito difícil você ficar usando esse argumento de mas vai criando outras plataformas e outras plataformas. Então, eu tenho alguma resistência a aceitar esse argumento de que o tráfico ele é mais pesado do que o assalto. Eu acho ainda que o assalto é um crime que traz mais traumas para a vítima, mas eu até queria saber a sua opinião. O que você pensa especificamente desse debate entre o tráfico de drogas e o assalto? Comenta aqui, mas não comenta, eu não concordo com você, babaca. Comenta com um fundamento, coloca ali um pensamento legal, se você concorda ou não, traz um argumento bacana. Você não precisa concordar comigo, ninguém aqui é obrigado a concordar com nada que eu falo dentro desse canal. É só pra gente realmente debater. Já que eu peguei o tráfico de drogas como exemplo, novamente, então vamos falar que dentro da cadeia existe essa classificação de crime, que é o crime de tráfico de drogas. E dentro do crime de tráfico de drogas, a gente sabe que a grande maioria desse tipo de preso, né, nessa classificação de crime, é normalmente aquele moleque que tá na biqueira vendendo a droga pro consumidor final. Pouco você encontra no sistema prisional que a gente chama de peixe grande, então o grande traficante muito raramente ele vai preso. E por que muito raramente ele vai preso? Porque é mais difícil a investigação chegar nele, ele tá em camadas sociais mais blindado, então a polícia fica enxugando o gelo, ele vai lá na biqueira, prende um moleque hoje, 10, prende 10 hoje, amanhã tem 20 esperando a vaga dele. Prendeu os 20, amanhã tem 30 esperando a vaga dele. Porque eu penso que o problema não se resolve assim. Então nós vamos parar de prender pra... Não é isso. Sempre é o argumento extremista, né? Vamos parar de prender porque aí vira aquela bagunça, é isso que você quer. Não é isso que eu quero. Eu quero que a gente evolua no debate, que a gente tenha a humildade de reconhecer que às vezes o nosso pensamento pode estar equivocado, o meu pode estar equivocado em muita coisa, mas a gente pode ajustar trocando ideia. Também a gente pode falar de outros crimes, outras classificações de crimes, que, por exemplo, o 180, né? Você pode também comentar sobre o homicídio. Só que quando você pega principalmente o crime de homicídio, você, quando olha o panorama geral do sistema prisional, crimes não é tanto cara com esse crime. Até porque a taxa é muito baixa que consegue concluir um crime de homicídio. O crime de homicídio, né, historicamente no nosso país, é um crime mais difícil de você provar a culpa, é mais difícil da investigação concluir aqueles casos. Eu acho que não chega a bater 5% dos casos a nível Brasil. Então você já vê que tem uma deficiência muito grande pela demanda, né? É um crime que tem muita demanda também, mas não é uma coisa tão simples de ser provada. E é importante dizer aqui que cada crime, como foi citado agora atrás, tem a sua gravidade. Então tem crimes que são mais graves, logicamente, quando a gente fala de homicídio, uma pessoa tirou a vida de outra pessoa, né? Tem muitas pessoas que acabam usando isso como um argumento, que eu até entendo como um argumento legítimo. O cara foi lá e tirou a vida de um pai de família, mas quando a pessoa usa esse argumento e coloca todos os outros caras que estão na cadeia como se fossem todos homicidas e homicidas que matou um pai de família. Eu gravei recentemente um vídeo agora, por exemplo, sobre o Dia dos Pais, e assim, é engraçado você ler alguns comentários que o cara fala assim, mas esse ainda vai ver o filho, e o vagabundo que matou o pai e ele não consegue mais ver o filho. Ele pega o extremo do extremo, ele pega o crime mais bárbaro e usa como exemplo. Eu acho que isso não é justo, entendeu? Eu acho que tem razão você se revoltar com esse tipo de crime, mas eu acho que a sua razão ela não se estende em querer julgar todo mundo por uma revolta que você tem, que é legítima, por conta de um caso, por exemplo, de um crime de homicídio contra uma pessoa inocente, um trabalhador. Então, eu acho que o debate se perde justamente por conta das paixões e de você perder o foco da onde você realmente quer chegar. E vale até mesmo ressaltar que o pacote anticrime trouxe algumas mudanças bem significativas, até mesmo em questão da gravidade do crime, na hora de você calcular o crime, que a gente chama de dosimetria, a forma que o juiz aplica a pena, né? Então você percebe que teve algumas mudanças bem significativas. Por isso é importante, se você tem alguém da sua família preso, não se esqueça de vir para a nossa comunidade, entrar no nosso treinamento. É um treinamento que vai te preparar para você enfrentar todos os desafios do sistema prisional. Se você tem um filho, um marido preso, conheça, clica, vai lá no meu site, vê o que você pode aprender, vê se é para você, vê se vale a pena. Se for, é só você continuar
estudando e aprimorando o seu conhecimento. Os links estão aqui embaixo na descrição. Entender as classificações dos crimes, entender que cada preso, ele ali está respondendo por um tipo penal, ou seja, ele responde por a sua conduta, e entender que cada um teve a sua motivação, muitos não tinham razão nenhuma de estar no crime, outros pode até ser levado em consideração alguma coisa ou outra. Nós, como sociedade, acho que essa aqui é a minha maior ansiedade com o meu trabalho, é fazer você pensar. E falar para você pensar, eu não estou dizendo para você concordar comigo, eu estou dizendo assim, cara, apenas pense. Porque na cadeia, como eu sempre falo, tem muitos caras do mal lá, muitos caras sanguinários, tem. Mas tem muito cara bom também que merece uma segunda chance, merece uma oportunidade para reconstruir a tua vida. Até porque a classificação do crime que ele responde, a tipificação não foi tão grave assim, e mesmo que tenha sido um pouco grave, lógico que não estou falando do caso extremo de tirar a vida de alguém, mas dependendo da situação, vale o resgate. Espero que você tenha gostado do tema de hoje, eu acho ele bem importante, né, ter essa clareza de entender um pouco sobre, né, esse tipo de crime. Lógico que a gente poderia falar de outros crimes, né, cara que vai preso por Maria da Penha, mas aí são mais exceções. O que eu quis trazer para você aqui é a base do sistema, né? Furto, assalto, tráfico de drogas, um pouco de homicídio. Então esses são aqueles crimes que acabam predominando no universo prisional. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu! Você tem alguém da sua família preso? Está perdido ou perdida, sem saber o que fazer ou quais passos tomar a partir de agora? Então preste muita atenção no meu recado. Eu preparei um manual completo para te ajudar com todas suas dúvidas. Para adquirir, link na descrição do vídeo www.arquimedesnicastro.com.br.